Mas, gente, hoje o Luiz Cláudio vai compartilhar conosco um pouco da apresentação dele. E ele é um irmão muito querido, uma pessoa que nós já discipulamos há muitos anos. A mãe dele foi discipulada por mim, pela Idélia. Eu tive o privilégio de batizar a mãe dele. Então, são pessoas também, como todos vocês, do nosso coração, e louvamos a Deus por isso. Então, por favor, Luiz Cláudio, compartilha conosco aí, se apresenta. Bom, primeiro, boa noite a todos, a paz do Senhor a todos os irmãos em Cristo. Como o pastor falou, meu nome é Luiz Cláudio, eu sou mais conhecido em determinadas áreas como Luiz Cláudio Pontes, que é meu sobrenome, Luiz Cláudio Pontes da Silva, mas uso muito Luiz Cláudio Pontes. Eu tenho 61 anos de idade. Não acredito. Pastor, o tempo passa. Essa carinha engana. A carinha pode estar assim, mas o corpo está meio estragado, né? Né? O corpo estragou um pouco. E o pastor sabe o que eu estou falando? Eu sou cadeirante há 41 anos de idade, né? Por conta de um PAF, que é uma perfuração por arma de fogo. Tomei um tiro há 41 anos atrás, fiquei na cadeira de rodas, mas isso não me impediu de continuar a minha vida, construir tudo aquilo que eu acreditava. Constituir família, construir minha casa, literalmente. Enfim, estudei, me formei em educação física, né? Para contrapor essa questão do corpo perfeito. Me formei em educação física, trabalhei muito dentro dessa área. A minha área é do esporte da pessoa com deficiência. Trabalhei muitos anos com rugby, cadeira de rodas, que foi a minha última atividade. Porém, eu sou casado, tenho 3 filhos. Minha esposa chegou com uma, eu fui com a outra, né? Que eu já fiquei viúvo no parto da minha filha. E eu fui para um casamento, a minha esposa veio para o casamento com a filha também, mais ou menos da mesma idade, pareando da mesma idade. As duas estão com 30 anos hoje, diferença de meses. Uma enfermeira, mora até trabalha lá em Acari, pastor. Trabalha muito também lá no posto em Acari, posto de saúde, se formou enfermeira, né? E trabalha lá no Largo do Bicão. Essa é a minha biológica. A outra é a Catherine, que é advogada, mora aqui em Caraí, e nós temos junto um garoto, o Christopher, né? Que você conhece muito bem. O Christopher é um garotinho hoje, que era aquele garotinho, hoje está com 28 anos. 28 anos, o tempo passa mesmo. Então, eu fiquei cadeirante aos 20 anos de idade, hoje eu estou com 62, né? 61. Fazer 62 em agosto, se Deus permitir, e de lá para cá eu vim construindo minha vida. Eu trabalhei, estudei, essa coisa toda que eu falei, né? E há 6 anos atrás, eu tive adquiri uma bactéria chamada Síndrome do Fournier, que é uma bactéria que dá muito em cadeirante, em jockey, em pessoas que ficam muito sentado, e ela vem do estafilococcus. Ela se instalou no meu corpo e eu não fui para a glória, porque Deus aí falou, não, calma, dá mais um tempinho aí, porque eu sou um caso para ser estudado à parte, porque o que eu peguei, o que eu tive, o que eu passei, já era para eu não estar aqui há muito tempo, pastor. Deus gosta muito de mim, quer me manter aqui. Ou então, ele falou, fica por aí, não quero você por aqui ainda não, porque eu estou 6 anos trabalhando com isso. Foi uma lesão muito grande. Ela é uma bactéria chamada por fascite necrosante. Para ter uma ideia, ela come tudo, carne, osso, nervo, e ela acabou com minhas nádegas, acabou com minhas costas, acabou, eu fiquei... Os meus testículos, se eu ficasse em pé, eles caíam literalmente. Não sei que eu não fico em pé, mas ficou tudo exposto, tudo à mostra, um caso muito sério, muito feio. Mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, Ele olhou para mim e vem me restabelecendo esse tempo todo. Então, são 6 anos de luta,
mas 6 anos de glória, 6 anos que a gente Amém. pode falar que Deus tem tido cuidado com a gente, é excepcional. Ô, Luiz, que coisa impressionante, né? E os irmãos que estão ouvindo, é muito importante a gente ouvir esses compartilhamentos, porque às vezes a gente acha que a vida da gente é sofrida, não é? E às vezes a gente reclama de Deus, né? De tantas coisas, e a gente vê o Luiz Cláudio aí, apesar das experiências pelas quais ele tem passado. Vamos pontuar aí, né, que a esposa morreu de parto. Ele, uma bala chamada perdida, né, que o atingiu e o deixou cadeirante. Agora, mais essa contaminação por uma bactéria, o que tem acontecido com ele, e ele está dando glória a Deus pela preservação da vida. Ô, Só me Luiz. permite, pastor, só para concluir, Sim. duas coisinhas. Eu não acredito, eu sou adepto hoje, firmemente eu acredito que um episódio que aconteceu comigo há 41 anos atrás, que foi eu ter tomado o tiro e ficado na cadeira de roda, que fez eu evoluir na vida, né? Eu não vou agradecer, mas assim, eu suportei muito bem, né? Uhum. Deus me deu essa missão e eu suportei muito bem. Eu acredito que através dessa missão eu ajudei muita gente também, porque fazia adaptação para carro de pessoas com Aham. deficiência. E nesse período todo, eu vim agora, 6 anos atrás, quando eu adquiri essa bactéria, eu fiz uma reflexão, eu falei, se eu não tivesse ficado na cadeira de rodas há 41 anos atrás, hoje, né, naquela época ali era -6, dá 35, né? Uhum. Eu teria morrido, porque nem morfina ia dar jeito. Eu teria morrido. Então, como eu tenho ausência de dor, essa bactéria, essa lesão de 35 anos atrás, quando eu adquiri ela me salvou, entendeu? Olha E, só que e se eu coisa, né? também, e se eu também não tivesse ficado na cadeira de rodas, será que eu estaria aqui? É Enfim, verdade. um turbilhão de pensamento que leva a gente a estar. E a gente, quanto cristão, é importante eu falar que eu já estou há 12 anos, que eu sou convertido, e há 12 anos há 11 que eu perdi minha mãezinha, pastor. Então, Sim, ela teve um papel fundamental na minha formação espiritual, sim. porque ela não desistiu de mim enquanto Amém. ela não viu a promessa se cumprir, ela não Amém. desistiu de mim. Amém. Ela ficou Amém. comigo ali, pastor, o Amém. tempo inteiro. Se eu conhecia ela louvava muito, então ela louvava, ela levava a palavra, às vezes entrava aqui, saía aqui, eu falei, isso não é para mim e tal. E um certo dia eu fui pescado pela narina, como o senhor falou, Aham. do pescador, né? O pescador, vim pela narina. Eu não vim na dor, não, mas eu vim na consciência. Eu não Sim. vim na dor, mas eu vim na Uhum. consciência. E eu agradeço muito por ter essa parte da minha vida que eu me orgulho muito em falar. E Sim. graças a Deus que Deus me aceitou e eu pude de falar um sim para Ele como eterno Salvador das nossas vidas. Amém. Só esse testemunho seu, Luiz Cláudio, já seria a mensagem de hoje. Que, né, como Deus, né, nos dá a oportunidade de ouvir compartilhamentos como este.